Essa é uma pergunta que crentes se fazem, sabia? Mas também talvez você tenha se perguntado, tá aí, será que eu estou servindo a Deus de fato, Senhor? O que eu posso fazer para melhorar, para crescer? Talvez tenha se visto estagnado, mesmo orando, mesmo lendo a Bíblia. O que eu posso fazer para conhecer mais o Senhor? O apóstolo Paulo está ensinando Timóteo aqui em várias coisas sobre como ele pode prosseguir em conhecer mais o Senhor e viver de uma maneira melhor. E o tema de hoje é o discípulo e o evangelho, porque Paulo vai falar a Timóteo sobre algumas coisas que são cruciais. Vamos dizer que seria algo individual, depois coletivo e, por final, olhando para Jesus. Quero convidar você a ler 1 Timóteo 3, 14 a 16 junto comigo. E a gente vai, já que o texto nos pede, vamos dizer assim, a gente vai recapitular no começo e depois falar um pouquinho mais sobre a igreja. Diz assim o texto: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém? Olha só, já vamos começar do começo do texto aqui. No verso 14 ele fala assim: eu escrevo para vocês estas coisas. O que Paulo escreveu para Timóteo antes, né? É um resumo do evangelho. Essa é a primeira coisa. Ele faz um resumo do capítulo 1 até o 3 no final aqui, coisas que são importantes. Eu quero ir ver você logo. A palavra aqui, ver-te depressa, significa eu quero ir com rapidez, eu quero ir com ligeireza, até poderia ser traduzido. Mas se ele atrasasse, Timóteo tinha que saber algumas coisas que eram cruciais, que eram importantes. Por isso vamos rebobinar, né? Você que é antigo sabe o que é isso. Jovem de hoje não sabe o que é rebobinar, né? Vamos rebobinar, relembrar algumas coisas. No capítulo 1 ele fala sobre uma fé sem hipocrisia que nós deveríamos ter. Por exemplo, o uso correto da lei. Para que serve a lei? A lei serve para corrigir e ler o meu coração. Não para usá-la como desculpa ou como moeda de troca com Deus, como os fariseus usavam. Paulo vai dizer, a lei é boa se você usa dela legitimamente, se ela serve para ler o seu coração. Paulo também relembra no capítulo 1 que a salvação só é possível através de Cristo. Cristo nos deu a salvação. E naquele famoso texto ele fala assim, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Só Jesus pode salvar. Também Paulo fala sobre a necessidade de se manter firme na fé, com uma boa consciência. E você lembra que a ideia é que a sua vida espiritual, que ele chama de fé, está profundamente entrelaçada com a sua vida moral, com a sua vida ética. Não tem como você perder a boa consciência, ficar fazendo um monte de coisa errada e dizer assim, não, mas minha vida espiritual está boa. Não está nada. A fé está atrelada à boa consciência. No capítulo 2, Paulo vai começar falando sobre a importância da oração. Tudo começa na oração. Antes de tudo, eu te admoesto que você interceda, que você faça orações, súplicas, intercessões por todo mundo. Você quer ver alguma mudança no mundo? Ore por isso. Ore pelas autoridades, ore pelas pessoas, porque tudo começa na oração. Ainda no capítulo 2, ele vai falar também sobre o papel do homem e da mulher. O homem e mulher são criados por Deus e têm papéis importantes dentro do evangelho de Jesus, inclusive dentro do culto. Mas é no capítulo 3, que a gente acompanhou, ele vai falar sobre as qualidades do pastor, que ele chama aqui de bispo, e as qualidades dos líderes, que eu falei semana passada, que ele chama de diáconos, e que a gente entendeu que é a liderança de modo geral. O que a gente aprende com tudo isso? Veja, eu recapitulei muito rapidinho, porque Paulo disse, eu escrevi estas coisas, então vale a pena lembrar o que ele escreveu. Aqui está contido muita coisa. Nosso entendimento de Cristo Jesus, entendimento sobre o ser humano, sobre igreja, sobre vida cristã. E essa é uma dose rápida do Evangelho. Mas no capítulo 1 até o 3, eu já encontro algumas verdades que você precisa saber e relembrar se você não sabe. Primeiro, só Jesus Cristo salva.
Só Cristo salva. No capítulo 2, você está com a Bíblia de papel aí, você pode mexer. No celular também, né? Mas a de papel é só virar ali. No 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Uma verdade que Paulo escreveu para Timóteo, que precisava chegar lá antes mesmo de Paulo, é que só Jesus salva. Você não poderá ser salvo por nenhuma coisa, você não pode ser salvo por nenhuma instituição. Não é a Igreja Batista que salva, e nenhuma outra igreja. Não são as suas boas obras que salvam. Não é nem mesmo o batismo é apenas a demonstração que você foi salvo. Mas só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Só Ele, lembre-se disso. Outra coisa é que esse evangelho de Jesus chegou até a mim. Eu relembro 1,15 aqui que eu falei. Ele veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Outra verdade maravilhosa da fé cristã. Primeiro é que Jesus salva. Segundo é que Ele me salva. É maravilhoso que Jesus salva. Mas quando Ele estava na cruz, os fariseus querendo condená-lo, sabe o que eles diziam? Salvou aos outros, por que não salva a si mesmo? E alguém já disse que os fariseus querendo condenar Jesus, condenou eles mesmos. Porque ele estava dizendo, você salvou os outros. Claro que era uma chacota, era uma piada com Jesus, mas era o testemunho de que Jesus salvou os outros. Agora, uma verdade profunda do evangelho é que Jesus salva e Ele me salvou. Quero perguntar para você, Jesus já te salvou? Você já foi salvo por Cristo Jesus? Já foi transformado por Ele? A sua vida já é outra? Então, lembre-se disso. Você tem que ser alvo da salvação de Cristo Jesus. Dar o seu coração para Ele. Outra verdade do Evangelho é que a oração abala o mundo. A oração transforma. Como igreja, nós nos esquecemos disso, que oração pode causar transformação. Está aí boa parte do nosso desespero. Às vezes a gente fica olhando e pensando assim, a igreja vai acabar, o mundo é tão terrível, a coisa só vai... Isso só vai acontecer na hora que Deus permitir, tá, irmãos? Se caso aconteça de chegar em uma tribulação, mas a igreja está nas mãos do Senhor e o mundo está nas mãos do Senhor. O que a igreja que entende isso faz? Ela ora, porque a oração transforma o mundo, abala o mundo, aliás. Grandes mudanças foram feitas através da oração. Se isso diz respeito ao mundo, imagine a sua casa, imagine a sua vida. Outra verdade do Evangelho que eu tenho que lembrar é que eu posso naufragar na fé se eu não mantiver uma consciência pura. Muitos já naufragaram, inclusive Himeneu e Alexandre, como está no final do capítulo 1. Se você não aliar a sua vida espiritual com uma vida correta, você vai naufragar na fé. É isso que esse texto está nos dizendo. Não brinque com o pecado. E quando eu preguei esse texto, eu lembro que eu falei, não brinque com o sinal amarelo. Sinal vermelho a gente corre muitas vezes, mas no sinal amarelo a gente fala assim, isso aqui pode, né? Quem sabe? Não, porque se você brincar com aquilo que até você tem dúvida se está certo ou errado, a sua fé começa a naufragar. Enfim, Paulo diz que é assim que deve proceder. Ele falou isso tudo para que, se tardar, saiba como convém andar. A palavra andar significa proceder, o jeito de viver. É assim que se vive na igreja de Deus, ou na casa de Deus. Como? Com uma fé pura, com uma consciência pura, com a certeza de que só Jesus salva. Essas coisas são cruciais. Este é o resumo do Evangelho. O resumo daquilo que nós devemos entender. Eu estou para dizer que alguém que entender isso, já tem conhecimento suficiente para poder aceitar Jesus. Porque ele sabe não só o básico no sentido daquele comecinho, não. Ele sabe o fundamental, o crucial para entender e conhecer Jesus. Mas Paulo vai continuar, e eu quero frisar bastante essa parte. Ele vai falar o que eu poderia dizer do que é o recipiente do Evangelho. Se o Evangelho é a água viva, qual que é o copo que segura a água viva? Se o Evangelho é um tesouro, qual que é o vaso que segura esse tesouro? Paulo vai dizer, para que você saiba como andar na casa de Deus. Então, agora a gente pode pensar na igreja como aquela que carrega, leva o Evangelho. Eu quero, claro, dizer uma coisa, é verdade que Deus pode se manifestar em locais que a igreja não está.
Eu tenho convicção disso. Por exemplo, nós ouvimos dizer de muçulmanos em países extremamente radicais, em que alguns missionários não conseguem chegar lá, se chegam são mortos, e Jesus está chegando lá, está dando sonhos. Nós já vimos testemunhos disso, de gente que sonha com Jesus, porque até no Alcorão tem Jesus, mas é contado de uma maneira diferente, ele não é Deus, né, para eles. E aí aparece Jesus em sonho e ele se converte. A igreja não está lá, e Jesus está lá. Jesus pode fazer isso, irmãos. Eu também já vi relatos de pessoas, por exemplo, que estavam no hospital, e o médico não era cristão, o paciente não era cristão, mas Deus falou com ele. Então Deus pode chegar onde a igreja não chega, porque Deus é Senhor, Deus é soberano. Dito isso, esse Senhor que é soberano, ele escolheu a igreja dele para ser o seu corpo, para ser, como eu estou dizendo aqui, o recipiente do evangelho, aquele que carrega o evangelho. Essa é a ideia, a igreja aqui é apresentada desta maneira. Aliás, a palavra igreja, é interessante que a palavra em si é eclésia, e ela era usada para reuniões solenes, como se fosse, vamos dizer assim, uma assembleia, uma reunião numa Câmara dos Vereadores, uma reunião de bairro, associação, não sei se tinha associação de bairro naquela época, mas algo desse tipo, entendeu? Uma reunião mais formal. Mas a palavra eclésia, ela significa literalmente chamados para fora. E faz sentido usar esta palavra para a igreja. Nós somos chamados para fora. Primeiro, para fora de nós mesmos. Nós não podemos viver de maneira egoísta. Mas somos chamados também para ir para fora de nós, como igreja, de olhar para fora. Esta é talvez a definição mais básica do que é a igreja do Senhor. É aquele que é chamado para olhar para fora. Literalmente, a igreja não pode olhar para o seu próprio umbigo, nem individual, querendo tudo para si. E, às vezes, a igreja é a reunião de indivíduos ou de individualistas, e isso não é bom. Em que sentido? Às vezes está reunido um monte de gente no mesmo ambiente, mas cada um quer pegar o seu. Eu me lembro de alguns pastores que falavam isso em outro contexto, mas que diziam assim, olha, você tem que ficar até o final do culto, senão alguém pode roubar tua bênção. Eu pensava assim, nossa, mas até aqui vão roubar a gente? Está louco, né? Então, e eu me lembro de gente que orava e não deixava a mão aberta, assim, porque senão alguém podia pegar a bênção dela. Olha que coisa absurda, né? Não, a gente não pode ser uma reunião de individualistas, mas de alguém que abençoa os outros. Mas como comunidade, também somos chamados para fora, para olhar para o nosso bairro, para a nossa cidade, para orar pelas autoridades e fazer a diferença. Essa igreja, aliás, aqui é chamada de casa de Deus, casa de Deus. Eu pergunto para você, onde que fica a casa de Deus? Onde que ele pode habitar? Será que essa igreja, que esse prédio é a casa de Deus? Será que Deus mora lá em cima, subindo aqui, né? Ou no telhado? Não, mas a igreja é chamada de casa de Deus. Mas o próprio Deus é dono de toda a terra. 1 Coríntios 10, aliás, repete que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. É Ele que fez tudo, né? Em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o quê? O céu e a terra. Esse Deus é soberano, é grandioso, mas também é dito sobre Ele. Salmo 22:3, por exemplo, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Opa, agora a gente começa a entender o que é essa ideia de habitação de Deus. Deus está no meio da igreja. Por isso que ela é a casa de Deus. Uma promessa de Levítico 26:12, que é repetida em 2 Coríntios 6:16, Deus fala assim, eu estarei no meio deles, entre eles habitarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso que é casa de Deus, porque Deus deseja estar na reunião dos santos. Sabia que você, se você tem Jesus, você é santo? Calma, não estou dizendo que você é perfeito, mas santificado em Cristo Jesus. E Deus habita. A ideia aqui, o nome casa, sugere tabernáculo. A palavra casa, essa palavra aqui, oikos, que é muito usado hoje em dia para a natureza, para o mundo, como a nossa habitação. O mundo é o nosso oikos, talvez você tenha ouvido esse termo. Mas a ideia de um lar. A igreja é o lar de Deus.
é a casa ou é o tabernáculo. Irmãos, que coisa fantástica. Olha o que ele está falando sobre a igreja, que nós somos o local de habitação de Deus, ou seja, as nossas reuniões, a nossa comunhão, a nossa interação, os nossos cultos, mas a nossa oração para os outros é onde Deus habita, onde Deus transita, onde Ele está. Jesus habita no meio de nós por meio do teu Santo Espírito, que coisa maravilhosa. Em Efésios 2:19 diz que nós somos família de Deus. E ainda mais, tem ainda uma outra ilustração que nós somos edifício, que somos edificados pelo Espírito Santo. Então, já tem duas coisas aí. Primeiro, que nós somos edificados, estamos sendo construídos, tijolinho a tijolinho, mas é feito para ele morar lá dentro, porque é para isso que serve um edifício. Nós somos esta família de Deus. Mas veja um detalhe. Muito se fala, e eu ouço alguns que estão se tornando, como que é o termo mesmo? Desigrejados. Você já ouviu falar o termo desigrejado? Desigrejado é diferente de desviado, pelo menos no papel. O desviado é aquele que foi para o mundão mesmo, foi para o bailão, foi para a festa, para a vida errada. Agora, o desigrejado é a pessoa que fala assim, eu não preciso mais da igreja, eu sirvo a Deus, e às vezes tem até uma vida correta mesmo. Eu sirvo a Deus, eu não preciso mais da igreja. Mas uma frase do desigrejado que está errada é a seguinte, ele diz assim, eu sou a igreja, então eu não preciso desses irmãos, né? E a gente ouve, às vezes, falando, né? Aquilo lá é tudo hipócrita. Verdade, bem-vindo, seja bem-vindo mais um, né? Porque todo mundo é pecador, de alguma maneira. Mas, irmãos, eu não sou a igreja, nem você é a igreja. Como assim? Não. É como se eu falasse assim, eu não preciso da minha família, porque eu sou uma família inteira. Não. O termo família diz respeito a um grupo. Não tem como você ser uma família, só você. Não quero mais ver pai, mãe, irmão, primo, eu sou minha família. Bom, você pode viver sozinho, mas você não pode chamar isso de família, pelo menos não no sentido original da coisa. É igual a ideia de igreja. Eu não sou igreja, sabe por quê? Porque nós somos igreja. Eu não sou corpo sozinho. Eu posso ser um membro do corpo, mas eu só sou corpo se eu estou ligado com você e nós ligados com Jesus. Essa é a ideia, nós somos a casa de Deus. No nosso ajuntamento, e não só o culto, tá, também, mas na nossa vida em comum, Deus habita. Essa é a ideia, a unidade, o corpo, o ajuntamento dos santos, a comunhão, esta é a casa de Deus. É interessante, né? Um detalhe histórico aí que eu acho bastante intrigante, maravilhoso, é que lá na época da Reforma Protestante, não se podia traduzir a Bíblia. A Bíblia era só em latim. E as pessoas ou não sabiam ler, ou não sabiam ler em latim, que era uma língua já, mesmo naquela época, já muito antiga. Aí Lutero, certamente você já ouviu falar de Lutero, o reformador, uma das grandes coisas que ele fez foi traduzir a Bíblia para o alemão. Ele era da Alemanha, né? Para o alemão comum, assim, para a língua normal das pessoas. Só que chegou uma hora que ele precisava traduzir o termo igreja. Igreja. Tem muitas palavras, igual aqui nós estamos lendo a palavra igreja. E ele tinha duas escolhas. Uma palavra em alemão era Kirche, que era igreja, instituição, quando você quer falar sobre igreja formal, igreja batista, Kirche, né? Esse seria o nome. Ou Gemeinde, que na tradução seria comunidade. E eu creio que, inspirado por Deus, ele escolheu a palavra Gemeinde para traduzir igreja do latim ou do grego para a língua alemã daquela época. Ou seja, o que ele quis, como que ele traduziu? Que a igreja é a comunidade, é a convocação dos santos, é a congregação, né? Talvez para nós seria essa palavra melhor, congregação ou comunidade. Porque isso é igreja, irmãos. Não é nem as paredes, nem o teto, nem o telhado, mas nem só você. Somos nós juntos. Nós somos a casa de Deus. E olha outra coisa que ele fala, ela é a igreja do Deus vivo. O termo igreja é bastante abrangente, é tomado, como eu falei, das assembleias, das reuniões normais, até formais, mas agora ele está definindo, nós somos a eclésia sim. Mas que eclésia que é essa? Que reunião que é essa? Da Câmara? É a reunião do bairro? Não, é a eclésia do Deus vivo, a igreja do Deus vivo. Nosso ajuntamento diz respeito não a nós,
mas ao Deus a quem adoramos. Nós somos o arraial de Deus, o povo do Deus vivo. Que coisa interessante, né? Eu creio que por causa do contexto de Timóteo aqui, ele usou o termo Deus vivo, porque nós sabemos que o nosso Deus está vivo. Tem aquele corinho antigo, né? Onde está o seu Deus? Você lembra? Retirado de um salmo, se não me engano, né? Onde está o seu Deus? O meu Deus está no céu, também no meu coração. Do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Não sei, você não é antigo assim, igual eu? Você lembra desse corinho, né? Cantava muito ele. O meu Deus ressuscitou, ele está vivo, diferente da deusa Diana dos Efésios ou Ártemis, diferente dos outros deuses. A igreja não é só a igreja, é a igreja de Deus e do Deus que está vivo. Sabe o que isso quer dizer? A referência da igreja não está nela, mas está em Deus. Olha que coisa interessante. Irmãos, eu gosto muito de falar sobre nossa igreja, até nossa denominação, e quanto mais tempo você passa dentro de um ambiente, mais normalmente você vamos dizer assim, você se adapta e se vê nele, né? Então nós falamos sobre a nossa igreja, a igreja batista, ou igreja tal, igreja X, mas a verdade é que a nossa referência não somos nós, não é a nossa denominação, é a igreja do Deus vivo. Só há igreja porque Ele é o Senhor da igreja. Nós somos o corpo da cabeça, que é Jesus. Interessante isso, né? Não tem corpo sem cabeça. Aliás, tem, mas o corpo está morto, se não tem cabeça. A nossa referência é o Deus vivo. Não se esqueça disso, porque é Ele que manda. Ele é Senhor. Só há corpo por causa da cabeça, né? A gente tem um costume, e eu tinha esse costume já um tempo, e até resolvi parar de usar esse termo, que eu não quero ser preciosista, dizer, nossa, se a gente usa esse termo, nós estamos em pecado, não é isso, mas é um termo que no mínimo é equivocado. Nós costumamos dizer, você sabe muito bem, nós temos a Assembleia da Igreja, né? A reunião, a sessão ordinária e extraordinária, inclusive tivemos hoje de manhã a Assembleia da Igreja. E um termo que a gente usa muito é que a Assembleia é soberana. Você que é batista de berço, você já usou esse termo, com certeza, eu já usei muitas vezes. Assembleia soberana. O que isso quer dizer, basicamente? Quer dizer que aquilo que a igreja decide na reunião da Assembleia tem de ser cumprido. Então, é na Assembleia da Igreja que a gente decide se vai vender o templo, vai comprar outra coisa, decide se convida pastor, se manda pastor embora, decide se troca púlpito, se faz o que for, entendeu? Aí nós costumamos dizer assim, Assembleia soberana. E há um tempo atrás, eu peguei o nosso estatuto da igreja e fui procurar lá se estava esse termo. E pela graça de Deus, não sei se foi os pastores anteriores ou os irmãos, esse termo não está lá. E eu achei muito válido. Está escrito que a Assembleia é a instância máxima da igreja. Por que esse preciosismo? Veja, eu não estou dizendo que está em pecado se a gente fala isso. Porque o termo soberano só é devido a Deus. Só a Deus. Você quer ver um exemplo muito simples? Imagine que na Assembleia da Igreja, que eu costumava chamar de soberana, a gente decidisse, vou dar um exemplo bobo aqui, mas para você entender. A gente decidisse que a gente ia fazer um piquenique da igreja, como às vezes a gente faz, né? Vamos fazer um piquenique da igreja, um dia inteiro em tal lugar, decidido de assembleia, papel passado. Assinado, opa, que benção, hein? Chega no dia, chove canivete, cai granizo, raio, cai árvore, e o local do acampamento, do piquenique, fica impossível de chegar. A gente faria esse piquenique? Claro que não. A gente refaria, olha, vamos marcar para outro dia. Mas o termo soberano quer dizer que o que está decidido, está decidido. Ou seja, não é soberano. Sabe por quê? Porque o único que é soberano é o próprio Deus. Né? Por que eu estou dizendo isso? Novamente, vou falar pela terceira vez. Não é um preciosismo. Não é que estou em pecado se eu falei esse termo. Mas é a ideia de que a igreja é a igreja do Deus vivo. Ele é soberano. É o que Ele quer que é decidido e que é feito. E o que nós, como igreja, temos a incumbência de fazer? Sabe o que a gente tem que fazer? É depender do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer para nós? Qual é a decisão que o Senhor tem para nós? Porque o Senhor é soberano. E o que o Senhor decidir, está decidido. O que o Senhor falar, está falado. Ele é o Deus vivo.
Ele é o Senhor. O que será que Deus decidiu? Deus decidiu que nós seríamos vistos e nós carregaríamos a presença dEle. Nós seríamos aqueles que levam a palavra da verdade. Daqui a pouco ele vai falar que ela é coluna e firmeza da verdade. Hebreus, eu quero citar para você aqui um texto grande, mas para você ver a grandeza do que é ser igreja do Deus vivo. Hebreus 12, de 18 a 24, o autor de Hebreus está citando o Antigo Testamento, que era quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, e o monte fumegava, pegava fogo, e eles acreditavam até que se um bode, uma ovelha, um animal tocasse no monte, morreria. E comparando a isso, o autor de Hebreus vai dizer, mas a igreja do Senhor é ainda mais gloriosa. Olha só o que está sendo dito aqui, Hebreus 12, 18 em diante. Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e aos sons de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se falasse mais. Esse é os 10 mandamentos, né? Pois já não suportava o que lhes era ordenado, até se um animal tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado sim ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestiais, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Sabe o que ele está dizendo? Essa é a igreja do Senhor. É assim que o Senhor projetou, planejou e fez acontecer a igreja. Nós chegamos à comunidade dos santos, a um local, a um ambiente. Paulo fala em Efésios, aos lugares celestiais. Você está numa condição única. Não é porque nós somos melhores do que os outros, não, mas porque a graça de Deus nos alcançou. A igreja é o recipiente do Evangelho. E mais uma coisa que ele fala dessa igreja, que é a casa de Deus, igreja do Deus vivo, é que ela é coluna e baluarte da verdade. Aqui está uma coisa importante, esses dois termos vêm da construção civil. Depois você pode perguntar para o irmão que é pedreiro, que é engenheiro, ele vai saber te dizer. A palavra coluna, naquele jeito das casas, firmava o teto, e o baluarte era a firmeza geral, como se fosse uma espécie de, vamos dizer assim, de pilar, talvez até de alicerce, algo do tipo. Então, coluna e baluarte eram as duas coisas que firmavam uma casa. E a igreja está sendo dito aqui que ela é coluna e baluarte do quê? Da verdade. Da verdade. Que palavrinha terrível, não é? Irmãos, a verdade é um palavrão lá fora. Você falar sobre verdade, o povo fica assustado. Nós estamos em um mundo que é chamado de pós-verdade. Eu já falei isso algumas vezes. Sabe o que é pós-verdade? É o seguinte, você chega para alguém, você fala os fatos, você fala os dados, você fala que aquilo aconteceu, você mostra vídeo, seja lá o que for, e a pessoa fala assim, não, mas essa é a sua verdade, porque a minha é outra. Ué, é o mundo de pós-verdade, daquilo que cada um acredita no que quer. Mas a igreja, ela é chamada para ser a coluna, a firmeza, o baluarte da verdade, da verdade. Gente, isso é uma maravilha, não é? Isso é fantástico, não é? Mas isso nos leva à perseguição. Isso nos leva à rejeição. Porque se você serve a um Deus vivo, e se você é coluna da verdade, você vai viver de um modo que as pessoas não vão achar muito agradável. Você vai ter maneiras de ser, a sua conversa, até mesmo aquilo que você crê, obviamente, como você demonstra, será diferente e vai incomodar. Porque nada incomoda mais alguém que está vivendo em falsidade do que aquele que está vivendo em verdade. Nada incomoda mais aquele que está em mentira do que aquele que expõe a verdade. E como que a igreja é a coluna e firmeza da verdade? Ela expõe o evangelho de Jesus. Ela diz que só há salvação em Cristo Jesus. A igreja proclama
que existe sim transformação, mas somente Deus pode fazer isso. E as pessoas se incomodam, é claro, porque a igreja, que é coluna e firmeza da verdade, não esquece disso. Você tem dito a verdade? Você tem sido alguém que diz e vive a verdade de Jesus? A sua vida resplandece a verdade? Porque você faz parte da igreja. Veja, eu sozinho não sou a igreja, mas eu faço parte da igreja de Jesus. Eu tenho vivido a verdade? Nós caímos novamente naquela situação, daquilo que o certo, o errado e o meio, né? Não fica no meio. Não, o amarelo, como eu disse, está errado. Vai sempre para o verde. O vermelho você sabe que está errado. O amarelo, vamos dizer assim, foge dele também, porque você é coluna e firmeza da verdade. Lembre-se disso. A verdade tem que iluminar a sua vida, tem que iluminar o seu coração, o modo de você viver. A palavra de Deus, que é a verdade, ela pode ser lâmpada para os seus pés. Esta palavra, eu estou citando Salmo 19, 105, né? Mas essa palavra no verso 11 do 119, diz como que o jovem pode purificar o seu caminho, né? Atentando para a palavra do Senhor. O salmista também diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a verdade da palavra de Deus que vai purificando você. Não se esqueça disso. Se você não carregar a verdade em você, você estará vivendo de uma maneira dúbia ou dupla. Tiago diz que a pessoa de ânimo dobre, ela é como a onda do mar que vai e volta. Essa pessoa não está em Deus, não está firme nele. E carregar a verdade é um desafio muito difícil, muito difícil. É fácil quando todos concordam com você. Difícil é quando as pessoas discordam. Talvez seja fácil carregar a verdade na igreja. Quem sabe, né, no nosso ambiente, onde todo mundo concorda. Se citar um versículo, talvez até se alguém não concordar, mas aqui a pessoa vai ficar constrangida, né, de dizer que discorda, pelo menos aqui. Agora, lá no seu trabalho, lá onde você vive, eu costumo dizer até nas redes sociais, né, você colocar tudo que você acredita nas redes sociais, talvez você vai ter até problema. Mas você é coluna e firmeza da verdade. Essa é a ideia. Como que a igreja pode tirar os olhos da verdade? Como que ela pode deixar de ser coluna e firmeza da verdade? Ela tira os olhos da verdade e ela coloca nela mesma. Ela começa a olhar para si mesma. Por exemplo, tem igrejas que, ao invés de exaltarem a palavra de Deus, exaltam os seus líderes, né? Sei lá, se é pastor, bispo, apóstolo, seja lá o que for. Há igrejas que exaltam a sua tradição, suas encíclicas, seu modo de crer, ou igrejas que exaltam suas decisões, que às vezes são até contra a palavra. Essa é a ideia. Se a igreja coloca os olhos nela mesma, não está na verdade. Sabe uma das coisas que é mais difícil de viver na verdade? E da palavra de Deus, que ela é uma faca de dois gumes. Lembra disso? Hebreus 4:12, se não me engano? Que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. O que é isso? Ela corta o outro. A verdade de Deus corta o mundo. E fere o mundo, mas fere nós também. Quando a palavra de Deus você está lendo, ela vai ferir você, num bom sentido, é claro. Vai entrar no seu coração. E isso tem que ser vivido. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Aliás, uma das coisas, eu estou falando aqui da Igreja Batista, falei algumas vezes, né? Mas eu vou falar uma coisa que eu acho importante e válida aqui na nossa igreja. E não só aqui na nossa, né? Mas na Igreja Batista de modo geral. Nós temos uma ideia de que a palavra de Deus é o manual para a nossa vida. E que ela é regra de fé e prática. Sabe o que isso quer dizer? Que pelo menos a nossa ideia, o nosso ideal, eu espero que a gente consiga viver assim. É o seguinte, se a gente descobrir, pela palavra de Deus que nós estamos errados, a gente tem que mudar. Ah, não, pastor, mas está na declaração doutrinária. Não importa. A Bíblia é mais importante que a declaração doutrinária. Ela é feita para seguir a Bíblia. Não, mas nós botamos no estatuto, então tira, porque a palavra de Deus é melhor, entendeu? É assim que a igreja tem que estar com os olhos na verdade. Nada mais do que a palavra de Deus é mais importante. Mas, irmãos, agora em termos não oficiais, vamos dizer assim, facilmente a gente tira os olhos da verdade da palavra de Deus. E a gente começa a acreditar em promessas vazias. A gente coloca em ideias gerais, em ídolos, no dinheiro, no poder, na nossa nação, se bem que é difícil de colocar os olhos na nação, mas mesmo assim, em política, em filosofias, eu gosto de filosofia, né?
Mas a verdade da palavra de Deus tem que estar acima de tudo. Nada contra que você tenha seu emprego, obviamente, que você tenha o seu ideal, mas a palavra de Deus está acima. Por quê? Porque a igreja é coluna e firmeza da verdade. E às vezes nós podemos até tirar os olhos da verdade aceitando pecados. Aceitando pecados, por exemplo, culturais. Ah, não, isso é assim mesmo. Podemos fazer porque todo mundo faz. Tem outras igrejas fazendo, qual que é o problema? Seja lá o que for, né? Pecados pessoais. Às vezes não queremos confrontar pecados, ou pecados até estruturais. Dizemos, isso sempre foi assim. Aqui é assim mesmo. Não. A igreja tem que colocar os olhos na verdade. Por quê? Porque ela é coluna e firmeza da verdade. Veja, ela não é coluna e firmeza dela mesma. Ela é coluna e firmeza da verdade. Quem sustenta a igreja é o Deus vivo. A igreja sustenta a verdade que Deus deu para ela, que está na palavra de Deus. Essa é a ideia aqui. E agora, por final, Paulo vai apresentar o mistério da piedade. Veja que interessante aqui. Você está vendo, são poucos versos, mas tem muita coisa para comentar. Paulo diz, nós somos a firmeza da verdade. E às vezes, por verdade, a gente fica pensando assim, então tá bom, então a gente tem que ser faca na bota, né? Faca na bota é um termo que eu aprendi lá no Rio Grande do Sul. Nós temos que ser, então, firme. Verdade, tem que ser firme, mas não legalista. Firme, mas não frio. Sabe por quê? Porque agora ele já vai falar sobre a palavra piedade. Sabe o que significa piedade? Esse termo aqui poderia ser traduzido atualmente por vida espiritual. Grande é o mistério de uma vida profundamente espiritual. E agora ele vai apresentar o quê? O Senhor do Evangelho. Se nós fizemos um resumo do Evangelho, apresentamos o recipiente do Evangelho, que é a igreja que apresenta a verdade. Agora, ele vai apresentar o Senhor do Evangelho. Em um verso, que é o 16, em várias frasezinhas, eu quero reler para você, que diz assim, você pode até deixar na tela, William, fazendo um favor. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Tem várias frases aqui, ou vários termos. Ele foi, olha só, manifestado em carne. Aliás, tem um detalhe, tá? Provavelmente, Paulo está citando um cântico antigo da igreja. Possivelmente, esse que ele está citando, a igreja da época já estava cantando, fazendo poesias, produzindo temas, ideias, né? Não está no cantor cristão esse ainda, mas ele poderia estar, né? Porque é bom. É interessante, porque a igreja resumia as suas verdades em cantigas. Por quê? Fica mais fácil decorar, né? Não tinha muita escrita, muita possibilidade de escrever assim como temos hoje. Então eles cantavam. Um outro cântico da igreja está lá em Filipenses 2, a partir do verso 6, né? No verso 5, Paulo fala, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E começa aí o cântico, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e por aí vai. Esse verso também, ou esse cântico da igreja, é um resumo do Evangelho, ou uma apresentação do Senhor do Evangelho. Olha só, as várias frases. Ele foi manifestado em carne. Então nós vemos aqui a encarnação, a descida de Jesus. Ou seja, quando ele tabernaculou, quando ele morou entre nós. Depois, ele foi justificado em espírito. O que isso quer dizer? Olha, aí já pula para o momento da sua morte e ressurreição. Justificado em espírito é que Deus o considerou justo para pagar os nossos pecados. Aquele que não tem pecado, aquele que não foi pecador, Deus o tornou pecado em nosso lugar, 2 Coríntios 5, 21 diz, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Em Filipenses 2, que eu citei agora, diz que Jesus foi descendo, né? Ele se tornou homem, semelhança de homem, se tornou servo e foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Aqui o termo é justificado em espírito. Deus o considerou justo. Essa é a verdade sobre Jesus. Ele foi visto dos anjos, ou seja, tornou-se elevado acima de todos, pregado entre os gentios. O que é os gentios aqui, irmãos? São os povos que não são judeus. A ideia é que Jesus foi pregado entre todos os povos, ou foi anunciado entre todos.
o evangelho chegou lá, crido no mundo, ou seja, a mensagem foi para todos os lugares, em todos os ambientes. Jesus foi crido no mundo inteiro e recebido acima na glória, o que parece ser uma indicação de que ele foi elevado aos céus e de que na glória ele retornará para nós. Olha que resumo abençoado. É nele que nós cremos, é ele a mensagem, é ele a essência do que a gente prega. O discípulo tem que lembrar disso. O tema de hoje é o discípulo e o evangelho, que ele é Senhor do evangelho. E olha que coisa fantástica, a igreja de Jesus lembra e tem momentos para lembrar de várias etapas como essa. Ou momentos ou textos bíblicos. Por exemplo, quando fala que ele foi manifestado em carne, nós estamos falando do Natal. O Natal é a celebração de quando Jesus se manifestou em carne, quando ele se fez homem e nasceu entre nós, né? Ele foi justificado em espírito, ou seja, sua morte e ressurreição. Nós celebramos na Páscoa. Temos a Páscoa para lembrar disso. Quando foi visto pelos anjos, ou contemplado dos anjos, é na sua ascensão. No calendário litúrgico, aliás, tem um dia para isso, de Jesus subindo aos céus. Quando ele foi pregado entre os gentios, é a festa de Pentecostes, quando o Espírito desce e os discípulos falam em outras línguas e falam aos outros, em todas as línguas que estão ali, para que ele seja pregado aos gentios. Crido no mundo é quando a igreja obedece à grande comissão e ouve Jesus falando: vocês vão, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o recebido acima na glória é o resumo da sua vitória. Ele ressuscita, vai ao céu e na glória nós o esperamos, como nós cantamos hoje: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sabe, irmãos, nós aprendemos que a igreja é a igreja do Deus vivo e essa igreja tem uma palavra para o mundo. Uma palavra para o mundo, sabe qual é? Jesus. Essa é a palavra que a igreja tem para o mundo. E às vezes nós ficamos pensando assim: olha, quando a gente for o bonzão, hein? Quando a gente conquistar tudo, aí o mundo vai ver e vai querer seguir a gente também. Olha, se a gente fosse uma igreja mais rica, ou mais pomposa, ou mais famosa, aí as pessoas iriam querer. Iria querer o quê? Riqueza? Fama? Não, que benção se um dia a gente for uma igreja mais rica. Famosa nem precisa, né? Mas rica também não, mas enfim. Irmãos, a igreja tem uma mensagem. É Jesus, é Jesus. A mensagem da igreja não é o pastor, não é, sei lá, até a nossa placa, é Jesus. Ele foi manifestado em carne, justificado em espírito, pregado, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo. Foi ele. E é isso que nós pregamos. É Jesus que transforma vidas. Ele é o Senhor do evangelho. E que coisa maravilhosa. Quando a gente, que é só um recipiente, né? A gente recebe o tesouro do evangelho e leva até alguém e essa pessoa se converte. Gente, eu não sei se você já passou por isso, você já teve essa maravilhosa experiência, mas como é bom ganhar alguém para Jesus. Que coisa maravilhosa. Não sei se você já ganhou alguém para Jesus. Eu sei que Deus pode usar e você nem saber, né? Mas quando a gente sabe, é tão bom. A hora que você fala, às vezes numa conversa pessoal, e aí você diz assim para a pessoa: então, você entendeu? Você quer entregar a sua vida para Jesus? E a pessoa diz sim. Nossa, que coisa maravilhosa. Como Deus transforma. E eu quero te inspirar, tá? Não é fazer inveja não, mas te inspirar para você ter essa experiência. Prega para alguém e ore para que Deus converta essa pessoa. Você vai ver como é maravilhoso fazer essa oração junto com a pessoa, dela entregando a vida para Jesus. É uma coisa fantástica. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma mensagem. E essa mensagem é Jesus. Tudo que nós pregamos e tudo que nós vivemos diz respeito ao grande mistério da piedade, o grande mistério da vida cristã. E eu quero orar com você, encerrando esse tempo dessa mensagem, mas te desafiando também, como igreja, ser coluna e firmeza da verdade. Primeiramente, coluna e firmeza da verdade. Que você sustente aquilo que está na palavra de Deus, aonde você estiver, pregando o evangelho para a honra e glória do Senhor. E que você possa colocar os seus olhos em Jesus. Ele é Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. É Ele que manda. Se você tirou os olhos de Jesus, coloca de novo, tá? Porque é Ele que foi
manifestado em carne, como está aí, né? Justificado em espírito, pregado entre os gentios, crido no mundo, enfim. Coloca os seus olhos em Jesus. Seja na igreja, seja na sua casa, no seu trabalho, que você possa fazer isso para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que como discípulos nós somos chamados a olhar para o teu evangelho, a entender, Senhor, que é isso que nós pregamos, o que é a palavra do Senhor. Nós somos, como Paulo se dizia, escravos de Cristo, porque é o Senhor que manda. Então nos ajude a pregar o seu evangelho, nos ajude a viver o seu evangelho onde nós estivermos, Pai. Como igreja, entender que nós somos casa do Senhor, que nosso ajuntamento é santo, não por causa de nós, Senhor. Nós não somos tão bonitinhos assim, tão corretos assim, mas por causa do Senhor da igreja. O Senhor sim é santo e poderoso. Senhor, nos ajuda a entender que somos povo teu e que a nossa mensagem é uma só, é o Senhor. Não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo crucificado. Como, Senhor, a tua palavra nos diz no testemunho de João Batista, que ele cresça e eu diminua. Que seja assim, Senhor, para todo sempre. Deus, eu quero orar aqui pelos meus irmãos e irmãs nessa noite. Nós estamos aqui em um ambiente agradável, mas nós iremos para o nosso lar. E alguns já hoje à noite encontrarão um lar onde há barreiras para o teu evangelho. Dá para a gente uma palavra, Senhor, Jesus. Dá nos nossos lábios uma palavra. Talvez a gente vai falar outras coisas, mas que sejamos guiados por isso. Que o nosso testemunho é o Senhor. Senhor, dá para a gente uma palavra lá no nosso emprego, para aqueles que talvez nos persigam. Jesus e o teu evangelho. E aquilo que o Senhor foi manifestado, e a tua obra, e o Senhor glorioso, e a esperança que temos do Senhor. Dá para nós uma palavra, Senhor. Quando nós estivermos em qualquer ambiente que for, dá para a gente uma palavra. Jesus, que o nosso olhar esteja em ti, Senhor. Essa é a minha oração, o meu pedido por nós. Porque se somos discípulos integrais, somos discípulos por causa do evangelho. O evangelho diz respeito ao Senhor. O nosso nome vai ser esquecido, Senhor. A nossa história será esquecida, mas a sua não. Talvez o que o Senhor fez em nós não. E eternamente iremos celebrar este nome, porque eternamente iremos lembrar que fomos redimidos pelo Senhor. Oramos gratos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém.